Ei, mulher, seja bem-vinda ao nosso espaço. A voz que você escuta agora é da Bia, mas esse podcast é das mulheres de voz. Das mulheres que estarão presentes sempre por aqui. Carol e Elisa. Das mulheres convidadas. Das mulheres que mandam seus relatos. Das mulheres que marcam nossas jornadas. E nós lhe damos as mãos. Vem, entra na roda das mulheres de voz. Olá, pessoal! Como que vocês estão por aí? No episódio de hoje, a gente tá com uma presença incrível da Pabili, que já vai se apresentar. Mas antes de qualquer coisa, eu quero trazer de novo para essa roda, para essa conversa, as mulheres de voz que sempre estão aqui comigo, Carol e Elisa. Meninas, deem boas-vindas aqui, falem um pouquinho. Acho que essa temporada tá sendo super especial pra gente, né? A gente vai estar falando com pessoas super importantes. E eu tô muito animada, assim, para o que tá acontecendo. São 3 episódios dessa temporada, diferente do que normalmente são, mas acho que vão ser papos bem profundos. E hoje a gente vai estar falando sobre as vozes silenciadas. Olá, pessoal, como vocês estão? Aqui é a Elisa. Tô muito feliz de estar nessa nova temporada de novo com vocês. Sou estagiária da Via, a gente tá nesse projeto já tem um tempinho e é sempre muito bom ter vocês como ouvinte e principalmente essas convidadas maravilhosas que a gente sempre tem o prazer de dividir, de ter essas trocas. Ei, pessoal, aqui é a Carol. Tô muito animada para esse nosso segundo episódio da temporada. Essa é uma temporada que a gente fez com muito carinho, foi muito pensada. Então é realmente um prazer estar aqui de novo com vocês. E Pabili, fica super à vontade, seu momento de se apresentar, dar voz à tua história, enfim. A gente gosta de fazer com que vocês se apresentem como convidados, porque ninguém como a gente conhece melhor nossa história, né? Então, oi, gente, muito obrigada pelo convite, meninas. Fiquei muito feliz, eu me chamo Fabi, eu sou nutricionista e conhecida nas redes como Nutri Desconstruída. E esse nome, né, Nutri Desconstruída, ele vem por questões ideológicas, por questões realmente de necessidade. Principalmente quando a gente fala de nutricionista nas redes, a gente já tem, né, um estereótipo de como uma nutricionista deve se parecer, o que ela fala, o que ela come, etc. E apesar de ser muito padrão, né, estar dentro do padrão, eu acabo tentando desmistificar bastante coisa e consequentemente, a partir desse momento, né, que a gente vai remando contra a maré, a gente acaba sendo bastante silenciada. Então, é um episódio assim, extremamente importante para colocar a voz no mundo, né, porque mulher tem que estar com a boca aberta mesmo para falar, para comer, para gritar, para se colocar no mundo. Então, eu acredito que a liberdade começa pela boca, eu falo isso muitas vezes para as mulheres, e então, eu espero que seja incrível para vocês, porque para mim já está sendo emocionante. Então é ótimo saber disso, acho que é bem nessa pegada que a gente está hoje falando sobre, nesse episódio, as vozes silenciadas, quantas vezes a gente tem que se calar, se podar, fechar a boca, como você falou, Pabili, para que a gente, enfim, seja... nem é respeitada, aceita, porque independente se a gente está silenciado ou não, a gente ainda se coloca em posições muito perigosas. Mas eu acho que é num lugar ali que falam pra gente, né? Seja submissa, seja que se cala. E por isso hoje, nesse episódio sobre vozes silenciadas, aqui no quadro Vocionário, a gente quer te convidar, Pabili, a falar um pouquinho sobre isso, sim. Como que é na tua experiência, como que é pra ti, como profissional, mas também como mulher, falar e entender esse espaço que tantas vezes nos são podados, experiências que são retiradas da gente, regras que são postas pra gente, enfim. Aqui nesse quadro é o momento de você mostrar um pouquinho, explicar um pouquinho o que você entende sobre esse assunto. Vocionário. Joia. Eu acho que primeiro eu preciso me localizar socialmente, né? Apesar de ser mulher, eu sou uma mulher não branca, eu moro no Nordeste do Brasil, então eu já estou fora ali do eixo sudestino, que é onde geralmente as coisas acontecem. E a partir disso, acho que a gente pode começar a pensar como esse silenciamento é feito, pelo menos a partir de mim, né? E eu também sou nutricionista, então o meu objeto de estudo, por exemplo, é a gordofobia. E eu, enquanto mulher magra, falar sobre gordofobia, eu entendo que eu tenho muita passabilidade, eu tenho muita escuta ainda, né? Diferente de mulheres gordas, tanto é que a gente vê, eu sou a única da minha turma a falar sobre esse assunto, enquanto mulher magra, e sou constantemente silenciada. Mulheres gordas nem têm a oportunidade de entrar na academia para falar sobre esse assunto. Então, eu penso
que todas essas subjetividades, né, e todas essas marcas sociais que a gente vai carregando vão nos amordaçando menos ou mais. Então, recentemente, por exemplo, recentemente não, já tem um ano mais ou menos, eu sofria muito hate, sabe, na internet, por parte de colega mesmo, de colega da minha profissão. E existe uma coisa muito marcante, porque é sempre o homem branco, hétero, cis, que está silenciando a gente, né? Esses homens branco, hétero, cis, eles acabavam ditando como eu deveria me portar na minha rede social. Porque no Outro Desconstruída não é pra gente colocar porque é bonitinho, não é, porque geralmente eu falo sobre tudo que atravessa o comer mulheres e sociedade. Então, por vezes eu falo de sexualidade, por vezes eu falo de gênero, por vezes eu falo do que atravessa a gente, que a gente sabe que molda a nossa relação com a comida. E a partir disso eu começava a ser silenciada, né? Então, a gente percebe como quando a gente vai começando a transgredir, principalmente uma lógica que fere, né, o privilégio de muitos, a gente começa a ter essa mordaça. Então, eu sinto bastante isso. É muito engraçado falar sobre isso também, até pelo meu sotaque. Muitas vezes as pessoas falam, é legal, eu ia te contratar, né? Já aconteceu, eu ia te chamar para dar uma palestra aqui e tal. Mas teu sotaque, tu não é daqui, então as pessoas já não esperam, né, que por ser do Nordeste a gente possa falar sobre determinado assunto. Então, existem aí alguns tipos de preconceito, né, xenofóbicos, inclusive, que também silenciam a gente, porque a gente acaba que, poxa, eu tô aqui do outro lado do país e eu não posso falar sobre isso, né, a gente tem essas experiências também. Então, e a partir disso, eu vejo muitas mulheres que chegam para mim falando sobre isso também, sobre como elas se sentem silenciadas por falar sobre isso, né, sobre suas dores com relação ao corpo, com relação à comida, sobre como elas precisam ficar realmente de boca fechada, e aí, de forma muito simbólica também, né, não comendo, para que elas possam passar despercebido, para que esse corpo fique pequeno, ocupe menos espaço. Então, é muito simbólico, né, que a gente, quando as mulheres começam a colocar a voz no mundo, muda bastante, né? Você falou isso agora e eu nunca tinha parado para pensar nesse processo, mas as pessoas se assustam muitas vezes quando eu falo que eu sou de Belém, do Pará. Como assim? Você é do norte, então. Entendi de onde vem o seu sotaque. Porque pra mim, de novo, também, né? É muito tranquilo. Eu falo, eu moro em Brasília. As pessoas acham que eu sou daqui. Então, capital, estudo. Porque há esse lugar, né? Então, não tem tanto estudo. Se vem do norte e nordeste, não conhece, não tem conhecimento. E a gente vê que no Brasil tem esse discurso ainda muito do seu falso, muito errôneo, que é país da miscigenação, a gente é o país da alegria, que é a união. E eu acho que a gente tinha essa visão muito, principalmente, uns 5 anos atrás. Agora, a gente acho que fica bem mais claro que não dá pra gente falar isso, mas nunca foi assim. Existem muitos preconceitos, né, velados por aí, e várias, essas hierarquias de poder são muito presentes na nossa história toda. Então a gente vê isso da xenofobia, machismo, racismo, classismo, gordofobia, LGBTQIA+, fobia, enfim, assim, tem tanta coisa que o nosso país ainda tá para trás, assim, tá numa visão da família tradicional brasileira, que até ontem falei pra Elisa isso, eu falei, nossa, nada de família tradicional brasileira, essa família burguesa que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, né, e que hoje a gente fala, não, é a tradição, a gente aprendeu assim, e na verdade nossa tradição brasileira tá longe de ser isso. Tudo que a Pabili falou, e o que a gente estava conversando, né, que esses estereótipos foram sendo criados e a gente foi normalizando isso. E a gente vê muito isso na internet. Porque se a gente for parar para pensar, quando a gente traz para nossa realidade, o que mais viraliza são vídeos de pessoas majoritariamente brancas, majoritariamente com a estética, né, padrão. E a gente vê que isso parte para ser, sim, algo preconceituoso, algo racista, algo gordofóbico, porque o que as pessoas entregam, o que as pessoas querem ver e até o que aqueles dispositivos entregam, né, é o que está dentro do padrão. Então, até pra gente fazer algo a mais, tem essa barreira, né, uma barreira invisível, mas que todo mundo sente. E vocês falando isso, assim, eu pensei muito em trazer já o próximo quadro, que é Não Diga Alô, Diga Mulher de Voz. Não diga alô, diga Mulher de Voz. Porque várias das mulheres que trouxeram seus casos, eu achei isso muito interessante, normalmente as pessoas mandam áudio. Nesse sobre as vozes silenciadas, ninguém mandou áudio, mandou texto só.
E aí eu fiquei pensando o quanto que isso aí tem um símbolo por trás, mas então como as pessoas na verdade escreveram, a gente não vai dar nome a essas pessoas, essas mulheres que estão mandando, mas eu acho que essas histórias falam muito mais. Elas têm muito significado e muitas delas trazem histórias de família. E a gente está, acho que, muito nesse movimento, né? Dessa tradição, dessa família, dessas... sempre foi ensinado assim, perpassado assim, mulher se cala, mulher obedece. Então, acho que pode ser interessante começarmos por esses relatos. Então a gente vai começar ouvindo vários relatos, todos eles muito importantes para a nossa pauta. E o primeiro fala sobre aquele estereótipo de mulher tem que cozinhar. E a nossa ouvinte, ela fala que eu odeio cozinhar, já tentei aprender, mas não consigo. Amo fazer doce, mas salgado não. E o que eu escuto? Para casar tem que saber cozinhar. Seu marido vai comer o quê? Mas aí ela fala que, mas graças a Deus, meu namorado é super de boa com isso, e desde o início deixei claro que não cozinho. E ele reagiu de uma forma tranquila. E ele até falou que posso ficar de boas, porque quem vai cozinhar será ele. E eu ficarei responsável por sobremesas. E tá tudo bem. E aí, nossa segunda ouvinte fala: não aguento mais ir caminhar / correr e sem ser assediada, simplesmente praticar um esporte, um exercício físico. Uma vez um homem de carro ficou andando do meu lado e falando coisas tipo: oi gatinha, você é linda, não quer ir ali não? E eu não conseguia ter a reação, porque não tinha ninguém na rua. Só não reagi por medo de algo pior acontecer. PS, não faço mais exercício físico fora de casa e isso é um dos motivos. E, Pabília, eu acho que tem tudo a ver com o que você trabalha, né? Essa questão. 1, comida. 2, exercício físico, assim. As pessoas têm acho que esses pensamentos. Acho que 1, só fechar a boca, que nem você falou, né? Pra parar de comer. E 2, a rua tá bem aí, vai correr. Não é bem assim pra gente como mulher. Exatamente. Nossa, tem tanta coisa que atravessa, né? Essa semana irritou, eu não lembro agora quem fez o post, mas falando assim, eu sou a responsável pela comida. Mas tem tanta coisa, até a comida tá pronta, porque você tem que pensar, se tem aquela coisa na despensa, você tem que pensar em fazer a lista de mercado, você tem que ir ao mercado, ou então você precisa... É uma infinidade de coisas até a comida tá pronta, né? Então, e a gente sabe como isso é atravessado por gênero. E a mulher que não quer performar isso, que não gosta, eu não gosto de cozinhar. Eu faço o básico, porque eu preciso saber, né, enfim, questão de sobrevivência. Mas eu não gosto de cozinhar. E a mulher que não performa isso, nossa, já tem, né, todo o meu futuro já está previsto, porque eu não vou casar, não vou conseguir ter um marido, não vou conseguir ter filhos, minha vida está fadada ao fracasso. Então, a gente precisa constantemente estar desafiando isso, né, essa questão da divisão de tarefas, porque todo ser humano funcional, né, adulto que consegue minimamente fazer alguma coisa, ele precisa se virar, e não necessariamente apenas nós mulheres. E com relação à atividade física, eu vejo isso na minha prática, na minha vida, na minha rotina. Eu moro na periferia de Fortaleza, e aqui a gente tem um local para fazer atividade física que é muito longe da minha casa. E a gente precisaria ir a pé. E muitas vezes eu, minhas amigas, meus familiares, passamos por isso, né? De ter esse assédio, de ter o perigo, de muitas outras questões. Então a gente acaba que se privando de atividade física. Mas é muito engraçado, porque todo dia os meus coleguinhas aqui, os meus vizinhos homens, passam correndo, de regatinha, escutando música. Tipo, oi, eu não tenho coragem de sair com meu celular, né? Mas como é engraçado isso, né? E, mais uma vez, a gente está falando também de um país que, gente, estamos em pandemia e o nono país mais desigual do mundo, né? Quem são as pessoas que conseguem agora estar cozinhando e são as pessoas que conseguem estar fazendo atividade física, né? E a gente começa a ver que, tipo, fome e a inatividade física são mulheres, né? Nós somos as pessoas que mais passam fome no mundo. Então, é muito emblemático, assim, essa questão da misoginia, né, do machismo, sempre violentando com essa política de controle, com relação à comida, com relação a tudo isso que vai se desenrolar, né, que esse machismo, esse capitalismo já nos colocou aí como o destino, e a gente não precisa entrar nesse destino, né, e aí eu super concordo, eu também ficaria com as sobremesas. E assim, por coincidência, eu tô de férias, gente, né, durante esse episódio. E é uma coincidência, assim, que ontem eu fui caminhar no parque
E o parque aqui de Brasília, o que fica aqui no centro da cidade, é fechado. Então, assim, as pessoas não te veem. Mas tem uma parte do parque que passa uma via do lado. E aí ontem eu estava caminhando no parque e buzinaram. E na hora até olhei, tipo, está acontecendo uma coisa na via. E não, estava o carro sozinho. Ele buzinou e ficou andando bem devagar do meu lado. Eu estava dentro do parque fechado. E hoje também fui no endocrinologista. Porque a gente também fala muito, né? Só ir. Por que você não vai num médico? Você pode só ir no médico. E é um profissional que eu nunca tinha ido. E eu sou uma mulher magra. E eu cheguei lá, e aí eu falei, eu queria pedir todos os exames, eu sou vegetariana e eu sempre tento manter. E aí ele falou, tal coisa, acho que você não precisa. E eu não tava entendendo porque ele não tava pedindo todos os exames. Até que a gente foi me pesar. E aí eu falei, você quer que eu tire o sapato? Ele não precisa, só quem precisa tirar sapato é quem quer emagrecer, né, pra não adicionar coisa. E ele continuou isso durante a consulta. Então ele falou, você deu tanto, talvez o seu peso seja tanto, porque sua calça é pesada. Né? Mas assim, né? Então, se alguém quisesse perder peso, não poderia vir com essa calça, porque senão ia ficar muito pesada na balança. E quando eu estava indo embora, ele falou: não, mas se der tudo certo, volta. Mas eu acho que não vai ter nenhuma alteração, né, no seu exame, pela sua aparência. E eu não sabia, mal sabia o que fazer, do tanto que aquilo foi. Isso porque eu sou uma mulher magra. Então, se eu fosse uma mulher gorda e eu estivesse lá, ele já assumiria que eu não sou saudável? Assim como eu já acompanhei uma mulher gorda numa consulta e o médico falou pra ela fazer atividade física, sendo que ela fazia diariamente. Então, eu acho que é muito isso. Isso é uma forma de silenciamento absurda, nossa, porque a gente não pode nem... Não é nem você precisa emagrecer. Eu não posso cuidar da minha saúde, porque a partir do momento que eu entro num lugar pra cuidar da minha saúde, tudo lá me diz que eu não sou saudável, que eu não estou dentro do padrão. E isso fala da nossa história, né? É total a nossa história como mulheres. Desde lá de trás, quem fala sobre ciência? Quem são os médicos? Quem tem o saber? Por qual motivo, que nem a Valesca Zanello falou outra vez pra gente, que agora, quando as mulheres estavam dominando o ensino superior, acabaram com as bolsas, acabaram com o incentivo à educação. Porque a gente ter conhecimento é perigoso. Porque quem está tendo conhecimento são esses caras que ficam propagando sem parar esse tipo de abuso psicológico. Imagina se você estivesse num momento assim, que tivesse fragilizada, Carol, eu visse tudo isso. Ia ter impactado muito o teu psicológico e a forma como você se olha. Então, todas essas falas, as pessoas acham que não, mas vão marcando toda a nossa subjetividade, né? Sim. E aí, deixa eu fazer um adendo, Carol. É muito interessante o que você falou, porque isso é um privilégio nosso, privilégio magro, né, de ter a saúde assumida só pelo visual. Mas é muito íntimo a relação entre gordura e essa violência de gênero. Porque, geralmente, os médicos eles não têm essa liberdade para falar sobre esse peso com homens, mas com mulheres a violência é muito grande. Né? Alguns estudos norte-americanos mostram que, por exemplo, as mulheres começam a relatar essas violências com IMC a partir de 25, ou seja, o que a gente considera, né? A gente não vai entrar nesse mérito dessa hierarquia, que é esse IMC, que é extremamente ultrapassado, mas para a gente, em termos de categorizar, é uma pessoa magra, basicamente. Mas os homens, eles só começam a sentir essa gordofobia médica a partir de IMC 33, ou seja, já precisa ter um corpo muito maior. Então, essa raiva, né, dessa gordura, esse controle, é muito voltado para o corpo feminino, principalmente porque quem tem mais gordura no corpo somos nós mulheres, né? E esse ódio, não é à toa que o ódio à gordura está muito relacionado também a esse gênero, né? O Brasil, campeão de cirurgia plástica no mundo, e a gente vê a lipoaspiração ali no topo, né? E tem todo o histórico da globeleza, né? Da sexualidade, da mulata, que é isso, vem de mula. Olha que absurdo, vários absurdos que a nossa história traz, que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que entender o que a gente está vivendo agora está se repetindo. Então a gente achava absurdo no século XVIII, século XIX está acontecendo, a gente está vivendo isso tudo agora. E acho que parece que cada dia que passa com o momento que a gente está vivendo contextualmente, assim, atualmente, com quem está sendo o nosso representante também está sendo mais incentivado comportamentos assim, né? Tem essa passabilidade. Se o meu representante fala sobre mulheres dessa forma, por que eu não vou falar? E eu acho que tem, falando sobre isso até, uma questão de a gente estar falando de corpo, uma das ouvintes tinha falado sobre sexualidade também, né? Parece que sim, até isso é colocado em xeque em todo momento pra gente. E aí agora a gente vai para um outro relato, que ela fala que não aguenta mais não poder falar sobre sexo de uma forma aberta e saudável,
ser hipersexualizada e também não aguenta mais ter o corpo feminino fetichizado por qualquer coisa. Meu Deus, que saco, só quero tomar um picolé em paz. E aí, a nossa segunda ouvinte fala que é uma vivência muito dela, que ela não aguenta mais, que é ter muitas pessoas duvidando sobre as escolhas amorosas. Por mais que hoje a gente possa ter acesso a uma ampla rede de apoio e conhecimento, vem sempre uma pergunta: mas você tem certeza? E acho que essa pergunta tira um pouco de todo o poder e esforço que eu, como mulher, fiz para entrar nessa relação. E eu sei que as mulheres precisam se proteger, denunciar e afastar casos de abuso. Eu me refiro a uma relação saudável, que essas perguntas reproduzem a alegria e o cansaço emocional. Apoio o podcast de vocês. E aí nisso, eu acho que o primeiro ponto que a nossa primeira ouvinte falou sobre essa hipersexualização, a gente já conversou bastante entre nós sobre ver isso em desenho, né? E ver isso em vários filmes e como isso se tornou normal. E até é uma cultura da pedofilia, né? Você hipersexualiza desde criança, você vangloria traços infantis em mulheres adultas que não têm mais esses traços e como isso é prejudicial hoje em dia. Só que ninguém quer falar sobre isso porque é a mesma coisa das redes sociais, é a mesma coisa de que todas as microviolências que a gente sofre. É muito mais difícil você desenraizar isso do que você deixar assim. Então vamos deixar assim, né? Quem que tá sofrendo? Ninguém tá sofrendo. E aí passa esse pano. Mas essa hipersexualização tá constantemente no mundo da moda, no mundo dos filmes, no mundo da internet. E não é à toa que, né, se eu não me engano foi em 2013 ou 2016, o pornô mais buscado no Brasil era novinha. Porque é uma cultura que hipervaloriza a figura da menina. E se a gente for olhar assim para as crianças que a gente cresce assistindo, com quantos anos a Maísa começou a ser sexualizada e perguntarem dos namorados dela? Até se a gente for pra Netflix lá com Stranger Things. Eu lembro que na primeira temporada ninguém sabia quem era a atriz, a Millie Bob Brown, se eu não me engano. E aí, quando foram começar as premiações pra segunda temporada, os meninos continuavam se vestindo como crianças. Mas ela já tinha atingido o patamar fama e ela já estava sexualizada, em fotos de capas de revista totalmente sexualizada. E eu acho que é muito importante, até pelo que a gente está trazendo no podcast, que me lembrou muito, eu estava lendo hoje, E Eu Não Sou Uma Mulher, e aí ela fala dessa questão, porque a gente precisa pontuar que também está na nossa história com o feminismo, de como, durante o movimento, mulheres brancas nem sempre lutaram pelo direito de mulheres negras. Nós nos auto-intitulávamos mulheres, mas isso não abarcava todas as mulheres. E o quanto isso também tinha a ver com a sexualidade, de que a mulher não branca, ela é mais sexualizada, ela é a que vai roubar o marido, ela é a que não merece respeito. Então, o quanto não podia ter essa associação entre as mulheres, porque existem aquelas, e ainda tem esse discurso hoje, da que merece o respeito e a que não merece o respeito pela cor da pele. Sim, e outra coisa, né, o quanto essa hipersexualização, ela é muito próxima da autoobjetificação, né, e essa autoobjetificação também prima ali da insatisfação corporal. Então, a gente vê aí, eu não sei se foi em 2014, é um estudo, não é tão científico assim, mas é um dos melhores estudos que a Dove fez, mostrando insatisfação corporal a nível mundial. E aí a gente viu que a cada 5 mulheres, 4 tem algum tipo de insatisfação corporal. É muito comum, pelo menos no meu convívio, né, eu não gosto de falar muitas coisas empíricas, principalmente em período de coronavírus, que a gente não pode estar flertando com nada anticientífico, mas na minha rotina, eu não cresci com nenhuma mulher que não tinha essa relação de insatisfação com o corpo, e quando a gente observa, tem sempre essa autoobjetificação e essa sexualidade não resolvida, né, esse corpo sempre precisando estar, de certa forma, entre aspas, perfeito para agradar o olhar do outro, mas o olhar do outro sexualizado. Né? E não à toa as mulheres aí estão cada dia mais procurando esses procedimentos estéticos para se parecerem com crianças, né? Pelos a gente não normaliza, a gente tem cirurgia, aquela, esqueci o nome, que reduz o tamanho da vagina ali, da vulva. Então, é tipo, gente, né? Acho que é ninfoplastia. Então, é cada vez mais absurdo e a gente não vai percebendo muitas coisas, né? Muitas dessas microviolências e a gente vai acabando cedendo por esse padrão, que é um padrão estético totalmente pedófilo. Mas falando assim, né, nesse processo de corpo, de regras, foi muito interessante, acho que todo mundo acabou falando, todas as mulheres, é que
parece que sempre vai ter uma regra. Nunca vai estar bom o suficiente, porque nunca vai estar mesmo. Nunca vamos deixar a gente como mulher confortável num ponto que a gente vai chegar ali e vai falar, de relacionamento você chegou no relacionamento goals. De corpo você chegou lá. Sempre vão tentar criar uma outra coisa pra gente fazer, pra gente se cuidar, pra gente se responsabilizar, pra gente maternar. E quando a gente vê, a gente tá nessa sobrecarga, né? Porque foi muito o que você falou, Pabili, no início, assim. Quem é que cozinha? Quem tem que pensar na lista do que a gente vai comer? Quem tem que pensar na relação, mesmo quando é boa, quem tem que estar se responsabilizando? Quem tem que se responsabilizar em todo o caminho, o trajeto para fazer o exercício físico? A gente, toda hora é a gente. E a gente tá cansada disso. A gente tá cansada de ter que ficar cumprindo bandos de regrinhas, de ter que colocar um filtro, porque é isso. Se a gente for pensar, esses filtros que fazem, por exemplo, no Instagram, é pra mulher, né? Que aumenta a boca, afina o rosto. Não tem filtro pra cara de homem. Aí coloca um pouquinho mais de barba aí. Vamos melhorar essa cara e fazer harmonização facial no homem. Não existe isso. Agora, pra gente como mulher, é isso. A pele lisa, sem nada, sem pelo, maquiada, mas não tão maquiada. Então, assim, a gente tá exausto, assim. Em todo lugar é uma cobrança, é uma expectativa diferente. E eu acho que a Elisa tem até mais relatos falando sobre essas expectativas, né? Sim, tem mais. Um dos relatos que foi bastante impactante foi da nossa ouvinte, que ela fala que ela cresceu até os 15 anos dela falando o quanto ela achava e acreditava que a mãe dela era chata, a mãe dela era louca, a mãe dela era maluca, porque ela acreditava naquilo que o pai dela passava para ela. E todos os homens, pelo que ela relatou, da família dela têm uma relação assim com alcoolismo. Então, isso impacta muito. E aí, depois de todas essas vivências, dos 15 anos dela para frente, ela viu que não é bem assim, que a mãe dela só estava tentando arrumar uma forma de sobreviver e que o pai dela deixava a mãe dela louca, não que ela era louca. E aí, desde então, ela começou a bater de frente com o pai e a questionar, e sempre tá retrucando e nunca se calar. E para isso, lógico, custou algo para ela, mas hoje ela é uma das pessoas que ele mais respeita. E ela termina falando o quanto te custou a sua própria voz. Que sempre quando ela vê alguma mulher falando, sempre quando ela vê alguma mulher fazendo igual a Pabili faz, igual a gente faz nas nossas redes sociais, dando a voz mesmo, ela se questiona o quanto que custou a sua voz. E aí, no segundo relato, a gente já tem a mesma situação familiar, que a nossa ouvinte relata. Não aguento mais meu pai me dizendo não quando eu quero falar a minha opinião sobre alguma coisa, e não respeitando quando eu quero parar de falar sobre um assunto. Agora de manhã mesmo, tive que dizer várias vezes, não quero falar sobre isso, e quando eu saí da cozinha, ele falou que eu não podia interromper um diálogo e sair. Tô esgotada, não vejo a hora de ter minha independência. Então, a gente vê que todas essas ouvintes também não é só fora de casa. Igual a Carol relatou que realmente essas coisas acontecem, infelizmente, mas dentro da nossa própria família, no nosso próprio lar, muitas das vezes a gente se depara com essas situações e não é algo irreal, sabe? Não é algo fora do nosso cotidiano, a gente vê isso constantemente. E eu acho que é até mais delicado, porque como é da família, às vezes a gente pode meio que esconder. Então a gente passa um pano, a gente pega um véu e cobre, falando, mas é pro meu bem. Porque parte do pressuposto que quem tá dentro de casa quer o nosso bem, né? E aí que tá o perigo. Aonde que se tem mais violência dentro de casa? Por qual motivo o número de mulheres tendo que denunciar na Lei Maria da Penha aumentou agora na pandemia? Porque a gente tá dentro de casa. Quando a gente fala agora, assim, a crescente de mulheres que estão vindo para terapia, e isso eu falo, né, da minha experiência, mas também dos dados que estão acontecendo, porque estão adoecidas, porque estão cansadas, porque estão ansiosas, está sendo absurdo, muito mais do que os homens. Porque pra gente como mulher não é isso que nem a Elisa falou, né? Tem esse lugar, casa, proteção, cuidado. Não, pra gente até em casa é pressão, é toda hora dedo apontado, é submissão. E isso talvez não sei nem ser pelo mito do que é bom, porque as pessoas são boas, mas porque eu sou a filha, eu sou nessa hierarquia a pessoa que tem que abaixar a cabeça e ouvir. E uma das mulheres que estava até falando assim nesses relatos que eles estavam trazendo fala sobre isso. Por muito tempo eu abaixei a cabeça, eu espero que as mulheres não precisam mais abaixar, mesmo que seja desconfortável e que tenham muitas consequências sobre isso. E que nem ela falou assim, custa, né? É difícil, porque também não é fácil. A gente tá falando sobre se posicionar, eu acho que não só nas redes sociais, na vida, em casa, na forma como a gente se veste, na forma como a gente come, tudo pra gente tá se posicionando, tá sendo político, ainda mais no momento que a gente tá vivendo. Então,
são muitos custos, não é fácil, mas eu acho que é tão também necessário, então acho que é uma briga muito interna até com a gente de como a gente pode fazer isso. E eu acho que uma questão que tem muito importante, nisso que as mulheres falaram, de se posicionar na família, é isso, é que muitas vezes, principalmente nesse núcleo, é tirada de nós a voz. Então, de quando eu quero falar, quando eu posso falar. E uma coisa que me impressiona muito, não sei como é na experiência de vocês, mas que eu já ouvi demais, é a questão de como se a mulher tivesse sempre que ser sábia. E até isso é usado para nos calar. Então, não fala agora, você sabe que agora ele não vai ouvir. Fala depois, você tem que saber a sua forma de falar, você tem que saber a forma de você se portar, você tem que saber. É porque você é mais madura do que ele, é porque você entende que ele é assim. E aí, acaba que é colocado num critério moral mesmo. Nossa, então se eu sou uma mulher sábia, eu como mulher sábia não posso falar agora. E quando que eu vou falar? Quando que eu posso me posicionar? Ou então, realmente, agora é o momento, a pessoa tá muito ativada, vou esperar. Mas aí, quando você vai esperar, vem aquele, mas já passou. Por que você tá falando isso agora? Perdoa, mulher. Perdoa. Porque as mulheres têm que perdoar. Porque pra gente é moral a gente se calar. Porque não é uma questão também, a mulher boa pra casa. É a mulher boa no geral. A mulher calada é a mulher desejada. Ela tá cumprindo o papel social dela. E é péssimo isso, porque esse é o principal núcleo onde a gente aprende isso. Porque, como a Bia falou, é hierarquizado. A minha família é uma família do interior do Nordeste e vinha muito isso. O pai é o patriarca. E assim, eu vejo tanto que isso mudou hoje. Mas que é uma coisa que também é muito quando a gente vai tocando assim, mas é tradição. A gente tem que entender que tá tudo bem. Tanto é que por muitos anos eu ouvi meu avô usando a voz toda dele pra falar como traía minha avó e minha avó não podendo falar daquela época. Porque era a voz dele e é normal na lógica da minha família. Então eu acho que é doído mesmo a gente pensar que esse núcleo que tanto romantizam pra gente pode ser o núcleo que a gente aprende primeiro, que nós devemos ficar caladas. Eu tenho sempre um tweet que rola assim nas redes que coloca assim: você não sabe o que me custou me tornar a mulher que me tornei, né? Então, custou muito amigo, custou relações, custaram não aceitar mais violência. Então, é isso, né? A gente acaba querendo pertencer, mas a depender de como pertencer, é uma violência muito grande. E aí a gente tem que realmente saber o que escolher, né? Eu sempre falo para as pessoas que, quando eu atendia, eu falava assim: olha, não é a roupa que precisa caber, não é você que precisa caber na roupa, é a roupa que precisa caber em você, e assim com todos os relacionamentos. Então é muito difícil. Não vamos romantizar também esse processo, mas eu diria que é custoso, mas é um caminho. Perfeito. E aí a gente já vai para os outros relatos das nossas ouvintes. Uma delas fala pra gente: eu não aguento mais responder para as pessoas que me veem sem meu filho, que ele está na escola porque eu quero trabalhar. E as pessoas falam: tadinho. Pro pai ninguém pergunta. Uma outra ouvinte nossa complementa, falando que ela não aguento mais ser silenciada, não aguento mais ouvir o que eu devo fazer, como fazer, e às vezes até o que sentir e como sentir. Não aguento mais imposições sociais por eu ser mulher, sem que muitos se importem o que é ser mulher para mim e como eu quero ser mulher. E ela fala que durante toda a história dela foi muito o que a Pabili falou, que o que custou para mim. Então que ela sofreu bullying por conta dessa sexualização que a gente falou, que a família dela por muito já também não aceitou o jeito dela, essa parte autêntica, e hoje ela fala que todo ser humano é julgado, criticado e sempre haverão mais torcidas para o antissucesso. A autenticidade incomoda, por isso eu sigo firme na minha própria história. E como que isso é potente, né? Como que também é difícil para uma mulher, para nós, termos essa certeza, porque durante toda a nossa história sempre vai ter uma pessoa que vai colocar uma vírgula onde a gente quer colocar um ponto final. Sempre vai ter uma pessoa que vai falar pra gente não seguir esse caminho. E ainda mais nessa parte do materno, né? Como que os pesos são diferentes. A gente vê muito isso no livro da Valesca, que a gente já comentou nos episódios anteriores, e que a gente sempre vai comentar também, mas o quanto maternar também tem pesos diferentes, igual toda a situação da mulher na sociedade. Uma frase que acho que você não falou, Elisa, mas que eu achei muito potente do que essa última mulher mandou na mensagem, foi que ela falou assim: eu nunca vou cansar de mim. Eles podem me cansar, eu me sinto cansada
de ter que escutar tudo isso, mas eu nunca vou me cansar de mim. E eu achei isso tão importante, porque é muito o que a gente tá falando, não é romantizar o processo, da gente continuar lutando, tentando dar voz a gente, sabe? Batalhando mesmo, acho que é esse lugar de resistência. Mas se a gente não fizer isso pela gente, eles não vão fazer. Tá muito cômodo para eles. A gente tá tendo que, eu acho que fazer uma revolução de passo a passo para todas nós, mas eu acho que é isso, assim, a gente não pode cansar da gente. E a gente pode, assim, em alguns momentos vale cansaço, mas que a gente esteja uma com a outra também. Eu acho que essa é a grande revolução também, da gente estar aqui escutando, da gente estar aqui abrindo novos horizontes para essas histórias que a gente está trazendo, porque está sendo mais do que urgente fazer isso. E eu acho que também vai muito com o que a outra ouvinte tinha dito, né? O que custa pra gente ter a nossa voz? E isso me lembrou muito essa semana. Eu falei com uma amiga, ela falou, eu mudei tanto, ela passou por um momento que mudou muito. E eu sei que eu perdi muita coisa, principalmente parentes. Eu sei que muita gente fazia coisa por mim que não faz mais hoje. Mas eu não conseguia mais não ser verdadeira comigo. E eu acho que é isso, não tem como romantizar o processo. Mas até porque a gente se escolher muitas vezes é visto como egoísmo. E o quanto também é revolucionário a gente se escolher e poder ver. Eu me escolhi, eu sei que eu posso perder muita coisa, mas eu me escolhi e eu tô dando valor a mim mesma. Eu acho que isso é uma coisa muito potente e que muitas vezes nem colocam como opção pra gente. A gente demora muito pra aprender que a gente tem essa opção. E essa falta de conhecimento, acho que, né, pra gente saber, vem até como esse último relato que essa mulher de voz, ela roubou um pouco o meu fofoca de banheiro, mas tudo bem. Mas ela falou, assim, o quanto que é importante a gente tá dando realmente reconhecimento e a gente lembrar das mulheres cientistas. Porque quando a gente está falando sobre todas essas situações, ainda é muito duvidado. E aí, qual é a importância da gente ter mulheres contando as nossas histórias? Qual é a importância da gente entender toda a nossa jornada a partir da narrativa de um olhar, vivências de uma mulher? A importância da gente, como mulher, fazer ciência sobre as nossas experiências, né? Então, que nem a gente estava falando aqui antes da gente começar a gravar, a Pabli está trazendo um guia. É um guia, não é o nome que você chama? Um guia para outras nutricionistas sobre gordofobia. E qual a importância e a potência disso? Gigante, porque a gente está precisando que mulheres façam isso. Porque, que nem eu falei ali atrás, eles não vão fazer. E mesmo se eles façam, eles não vão contar da mesma forma que a gente. A gente sabe o que é estar vivendo isso. A gente sabe qual é o impacto disso na nossa história. Então, ela traz assim, essa necessidade das mulheres cientistas estarem sendo visibilizadas, sim, e que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa falar sobre quantidade de mulheres que estão tendo pesquisas roubadas, conhecimento de mulheres roubados. E a gente, né, eu e os meninos, a gente sabe disso. Tem vários homens aí que pegam conhecimento de mulheres, estão bombando, fazendo as coisas, dando entrevista em rede nacional, enquanto as mulheres que fizeram essa pesquisa não estão tendo esse reconhecimento. Isso é perigoso demais. E várias vezes, quando essa mulher denuncia, o que acontece? Não faz barulho nenhum. Porque, ele é homem, né? Poxa, tadinho. Que isso? Tem que deixar. Ele não fez por mal. A gente tem que perdoar. Acho que toda essa história, tudo que a gente já acabou contando e falando muito nisso. Vou mudar, então, a ordem. Falando já que a gente está falando sobre isso, essa mulher de voz deu esse assunto, vou mudar a ordem que normalmente faz e vou pro fofoca de banheiro. Fofoca de banheiro. Porque estava eu lendo, aprendendo com outras mulheres pesquisadoras, e aí eu estava vendo o livro da Silvia Federici, até mandei para as meninas, e ela tem um vídeo no YouTube explicando a história do fofoca. E a história da fofoca é que, na verdade, fofoca antes do século XVIII, que foi o momento da industrialização, que aí se filmou cada vez mais esse lugar da mulher dentro de casa, do privado, fofoca significava amizade. E o que acontecia? Estou indo lá falar com a minha gossip, né? Que é em inglês, sim, minha fofoca, com a minha amiga. E aí, depois de um tempo, quando a gente começaram a querer colocar cada vez mais a gente como esse lugar privado, gossip virou essa palavra negativa. E aí começaram a desenvolver. Não, lá vai ela fofocar, lá vai ela falar mal, lá vai ela criar, desenvolver. Ou seja, a gente como mulher, a gente tinha que se distanciar. E aí gossip virou esse negócio da inimizade. Já tá fofocando de outra mulher, já tá falando da outra.
E, na verdade, a potência desse lugar da gente junta é muito importante. Então, fofoca de banheiro agora, eu acho que esse quadro se tornou ainda mais importante a partir dessa história, a partir dessas mulheres pesquisando. Porque, na verdade, a gente sempre falou que fofoca de banheiro nunca foi pra gente fofocar sobre as outras pessoas, mas sim sobre conhecimento. E aí eu queria trazer, então, já nessa fofoca de banheiro, esse estudo da Silvia e o livro dela, que é Caça às Bruxas, que é incrível, vale demais dar uma conferida. E vocês, meninas, pensaram em quê? Então, eu confesso que o meu fofoca de banheiro, eu pensei muito agora, eu já tinha separado uns, mas durante a nossa conversa eu pensei em um que é recente e muitas pessoas estão falando, que é o documentário da Juliette, do BBB, que saiu no Globoplay. Eu acho muito legal por conta dela ser uma mulher nordestina, de tudo que ela viveu dentro da casa, mas não só isso, porque a gente sabe que as microviolências que ela viveu, muito se relaciona pelo modo que ela fala, pela dúvida da sua inteligência, da sua integridade. E então é muito além do que ela se tornou, sabe? Mas de tudo que tem por detrás das dúvidas que passaram por ela durante essa jornada. E também um podcast da equipe de Mamilos, que eu gosto muito, que é sobre gordofobia. É o episódio, eu até anotei que é o episódio 135, Gordofobia, que eu acho que vale muito a escuta. E eu também fiquei pensando muito no que falar. De um modo mais geral, uma fofoca de banheiro assim mais aberta, eu queria trazer para as pessoas, a Bia falou, né, da importância da gente ter mulheres na academia, mas eu acho que também valorizar as produtoras de conteúdo. Esses dias teve as mudanças, né, no Instagram, e aí uma menina falou, gente, eu tô vendo muita gente falando, nossa, mas agora eu só vou ver dancinha. Mas de quem que você tá vendo as dancinhas? Porque eu passo o dia vendo reels aqui, ó, de mulher produzindo conteúdo foda. E aí, cadê? Então, sabe, tem muita gente produzindo muito conteúdo importante. E é no nosso dia a dia, tipo, você não precisa estar na faculdade e ler um artigo pra você ter conhecimento. Eu sei que, com certeza, ainda é muito privilégio a gente poder acessar e ficar no Instagram horas, mas dê valor, porque tem muita gente produzindo um conhecimento que é um conhecimento democrático, é um conhecimento acessível. E que é um conhecimento que também empodera a gente, porque a gente sempre fala aqui, né, principalmente a Bia, saber é poder. Então, que a gente possa se unir e valorizar o trabalho das outras mulheres. E aí, uma fofoca de banheiro, assim, mais voltada, é o livro Torturado, o livro de um escritor brasileiro, que conta a história do Itamar Vieira Júnior. Conta a história de duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia. E elas são irmãs que moram no interior do Nordeste, no interior mesmo, numa fazenda. E uma delas tem a língua cortada. E aí é toda essa relação delas, em que uma se torna a voz da outra. E toda essa relação de gênero, de raça, de classe no Nordeste. E tendo essas duas mulheres como personagens principais. Então é um livro muito forte, muito rico e também muito importante pra gente pensar na importância da nossa voz. Eu achei que você ia trazer Lélia Gonzalez aqui, sabia? Eu tava aqui, ó. Eu falei, nem vou levar, porque eu tenho certeza que Carol... tem muita fofoca de banheiro ainda. A gente tem que ir aos poucos. Entendi. Você acha que eu não vou trazer ainda? Eu pensei muito que você ia trazer esse hoje, porque ela traz muito essa história daqui do Brasil, né? Ela dá muito voz pra vivências da gente como mulher latina, acho que não só do nosso ambiente aqui, Brasil, mas de modo geral, para as nossas origens, assim, eu acho que é tão legal. Aí eu achei que você ia trazer, mas gostei dessa fofoca. Mas então pode ficar, gente. Como a Bia não deixou guardar, agora eu tenho que pensar em mais fofocas de banheiro pros outros episódios. Leiam Lélia Gonzalez. Inclusive, na contracapa, né, do livro dela que eu tô lendo, que é Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, tem uma frase falando que a gente fala tanto, né, de vamos consumir mais escritoras feministas negras, e a gente olha pra fora. Angela Davis. A Angela Davis falou isso, obrigada. E a gente olha pra fora, e Lélia Gonzalez tá aqui produzindo sobre um feminismo tão democrático, falando sobre nossa experiência como mulheres latino-americanas. Então, vale muito, muito, muito a pena ler. É um livro que eu estou lendo com calma, porque também tem um tempinho ali. A Angela Davis, nesse livro, nesse momento, ela fala assim, não entendo vocês não, vão vir me buscar lá na América, sendo que vocês têm dela. Lélia Gonzalez aqui, eu aprendi muito mais com ela do que vocês vão aprender comigo. Eu falei, maravilhosa. Gente, sim, tem tantas mulheres incríveis produzindo conteúdo aqui no Brasil, você não precisa nem da tradução, falar, nossa, o livro veio ruim, a tradução ruim, não, gente, escreveu no português brasileiro, entendeu?
Então vamos consumir também. E vale muito a pena ler Lélia Gonzalez. E ela escreve nesse livro, né? Ela chama de pretuguês que ela fala. Muito bom. E você, Pabli, que a gente foi aqui falando e a gente se animou. Gente, eu vou ser bem menos decolonial, até gostaria, mas eu acho que tem um livro muito bacana, que, se não me engano, é Grada Quilomba o nome dela, que é Memórias da Plantação, né? E logo no início ela começa falando, né, sobre a máscara que era colocada, que, né, quem não tá vendo, eu tô vendo, a Carol tá aqui com a capinha dele. Inclusive, ela começa nesse início, né, falando sobre de quem é o poder de fala, de quem sempre foi, né, e como o poder de fala realmente molda a sociedade, molda tudo que a gente pode, porque quem pode dizer, pode fazer também. Então, eu acho que quando eu pensei em mulher de voz, eu pensei nisso, né, para a gente pensar de uma forma a partir de racialização, de classe, de gênero também. Então, essa é a minha foca. E eu tenho outro livro que eu até coloquei aqui para eu não vacilar. Ela é uma autora gorda, norte-americana, chama-se Virg Tova, eu acho que é assim que fala o nome dela. E ela tem um livro excelente, que é Meu Corpo, Minhas Medidas. Ela fala muito sobre essa relação, né, principalmente mulheres gordas. Eu deixo a dica aí que pega ainda um pouco mais com relação à experiência e vivência de vocês, mas é um livro, assim, excelente para mulheres magras e gordas que querem entender um pouco mais dessa relação de opressão, né, de gênero. Ela fala bastante, apesar de ser uma mulher branca, mas ela tem origens latinas, ela tem pais mexicanos, então ela tem minimamente uma experiência voltada para esse racismo também que ela sofre, então é muito bacana. Deixo essas duas fofoquinhas aí, que eu adorei saber a história da fofoca, não sabia também. Gente, e também pra falar, eu gosto muito do Memórias da Plantação, e uma das coisas que eu mais gosto é que eu acho muito importante também pro tema desse podcast é que quando ela começa, ela faz tipo um mini dicionário no início, explicando alguns termos e também sinalizando. Então, eu adoro que ela escreve sujeito do livro todo em itálico, porque só é sujeito porque ela não conseguiu achar uma palavra que se aproximasse tanto da tradução. Porque é muito errado a gente falar sujeito, tornar-se sujeito e ser um substantivo masculino. Então, eu gosto muito desse livro também, que ela pontua a escrita e o quanto é importante a gente também olhar para nossa língua. Isso é muito importante, que é aquilo, né? A gente, como no Brasil, com o nosso português, é o homem. Nossa, eu odeio esse. O homem para generalizar todo mundo com H maiúsculo. Ai, que ranço. E tem 300 mulheres, mas tem um homem. Boa tarde a todos. Exato. Teve uma vez que eu tava escrevendo, e olha que o meu público é definitivamente para mulheres, eu falo com mulheres. Já teve gente me questionando, mas por que você fala só no feminino? Eu fiquei... porque eu tenho que falar no masculino. Porque, né, assim, já se questionou ao contrário? Não faz sentido você ter que me questionar sobre isso. E eu lembro sempre quando eu penso nisso, assim, eu lembro sempre de uma história do meu irmão, quando ele tava com uns 8, 7 anos, assim, e aí perguntaram pra ele na escola, assim, naquelas... dever de casa, o professor perguntou, qual a importância dos livros para os homens? Aí ele respondeu, para os homens é importante, mas para as mulheres também. E ele zerou essa questão. Eu falei, não, vamos lá revolucionar, mãe. Esse menino está fazendo a revolução. É o quê? É um feminista. Vamos ficar... Nossa, mas eu achei muito engraçado. E quem estava corrigindo era uma professora mulher. Eu falei, não, tem que considerar isso. Ela tem que considerar, porque é maravilhoso. Ele já tá problematizando ali, ó, desde mais novo. E falando então nisso, assim, né, de homens, tadinho, o menino ainda é uma criança. Hoje em dia ele tem 12 anos, então ele tá aprendendo ainda algumas coisas. A gente espera que a gente esteja mudando um pouco essa geração aí, desses próximos meninos que venham como homens. Vamos chamar agora nosso próximo quadro, que é o Burning Book. Burning Book. Nesse momento a gente vai lá e vai queimar aquilo que a gente não aguenta mais. E eu acho que eu vou trazer isso, assim, essa repercussão, essa continuação, como se tivesse isso. A tradição é como se fosse essencialista, quase. Mulher tem que ser submissa, mulher tem que ser gentil. A bela recatada do lar, como se fosse o nosso caminho único, né? E isso é interessante, né? Porque, de novo, vem de um lugar da nossa colonização, que é podre, que veio de Portugal,
Nada contra o português, caso alguém me escute, porque eu sei que tem portugueses aí que escutam, mas foi péssimo essa época, porque eles chegaram com ensinamentos assim muito fortes do Estado e da Igreja para colonizar pessoas, os indígenas que estavam já aqui, trazendo todo um movimento de escravidão das pessoas negras. E ainda vendendo um negócio de benefício, né? Se você se casar e ser essa mulher honesta, que perdoa, que é boazinha e não sei o quê, você vai conseguir benefícios como não ser separada do seu marido quando você for vendida como uma escrava junto com o seu marido. São umas coisas assim tão absurdas. E aí a gente continua repercutindo isso como se fosse natural. A mulher tem que continuar sendo submissa, tem que se calar, tem que sim perdoar, tem sim que fazer tudo pelos outros, tem que maternar todo mundo. A gente está cansada, então assim, vai pro meu burn book. Essa propagação de um discurso que assim, sem fundamento algum, continua vigente como se fosse essencial para uma mulher e para os homens também, né? Perfeito, maravilhoso. E para o meu burn book, eu acho que eu vou colocar dessa vez essa hipersexualização, porque eu acho que principalmente para as mulheres asiáticas isso tem um peso muito, muito forte, sabe? Porque já tem aquela predisposição que tem que ter uma pele muito lisinha e falar de um jeito fofinho, ou aquela expectativa de aquele anime, sabe? Muito roupas curtas e mulher tem que estar servindo. Acho que toda a cultura, na verdade, asiática é muito voltada para isso. E meu burn book vai para essa parte, sabe? De sempre ter que performar uma coisa, uma pessoa que nós não somos, né? A gente passa por esse desenvolvimento e a gente desvaloriza isso para alcançar uma perfeição que nos é imposta. E eu vejo mais esse peso na cultura dos cosméticos que Japão, China, toda essa parte da Coreia também, né? Vendem. Então, esse é meu burn book. E é perigoso isso que você está falando, assim, porque a gente, enfim, nós temos origens, eu e Elisa, orientais. Então, a gente vê isso sendo repercutido em um lugar muito patriarcal mesmo. Eu tenho muitas mulheres também com origens orientais. E a gente vê isso acontecendo, essa tradição do que tem que ser. Ao mesmo tempo que essa mulher que se cala muito, a gente vê muitas mulheres adoecidas pelo calar. Tanto que antigamente chamavam de histeria para essas mulheres que estavam adoecidas, mas aí falavam que a gente que era louca, né? Que nem algumas ouvintes falou, né? A minha mãe não era louca, meu pai era louca, e é exatamente o que acontece. E a Elisa falou isso dos orientais, e tem muito aquilo também, né? Do anime, do hentai, que é essa mulher que tem que ter um corpão. Eles sexualizam as mulheres nos animes. Tem um anime que é de comida, é culinário. E aí a mulher está comendo um polvo e ela é abusada pelo polvo no anime. Porque ela sentiu muito prazer e isso queria dizer que ela estava sentindo prazer. Gente, são uns negócios assim, sem lógica. Mas que lá acontece. Então tem muito essa questão também da pedofilia. Os desenhos de várias meninas, crianças, assim, tem um bando de desenhos dessas coisas que são da escola. E os caras ali sexualizando essas meninas nessa escola. Então, assim, achei muito importante você trazer. Sabe um negócio que você falou, eu lembrei? Tem uma colega minha, hoje em dia a gente nem fala mais, mas ela um dia falou um negócio comigo que ela tinha acabado de ficar solteira e ela postava várias fotos assim, vestido vermelho, uma coisa super sensual assim, e não tinha tanto engajamento. E aí um dia ela começou a postar umas fotos mais fofinhas, tipo com uma carinha mais de boneca, aquela boquinha vermelha. E aí ela falou, nossa, esse povo gosta só de menina assim, novinha. Quando eu posto uma foto super lá, sensual, ninguém liga. Eu posto uma foto com um rostinho mais perfeitinho, assim, uma base, uma coisa mais fofa, chove comentário. Eu vou só postar coisa assim. Falei, tá vendo como isso repercute real, sabe? E é uma coisa que gera um reforço entre nós. Então, não é coisa da nossa cabeça, realmente acontece. A gente vê em toda essa parte publicitária também. No meu burn book, eu coloco, esperando que não volte, o padrão de beleza, né? Um padrão estético vigente que normaliza que os corpos precisam ser todos de um tamanho, precisam ter uma cor, precisam ter determinadas medidas, e desvalorizando totalmente, né, a nossa variedade de corpo, de cabelo, de tamanho de olho, de nariz, de tudo isso. Então, é um tanto quanto eugenista esse padrão, né? A gente sabe de quais são as bases dele, como ele é utilizado para silenciar, para violentar
para matar mulheres, porque a gente sabe que tem muita mulher com transtorno alimentar que realmente morre por conta desse padrão inalcançável. Então, eu coloco esse padrão e deixo minha mensagem aqui, finalzinha, né, antes de queimar logo tudo, que aceitar todo o corpo da gente é político, né? É um movimento transgressor. Então, além de não nos calarem, vão ter que nos aceitar assim. E aí, gente, eu fiquei em dúvida entre 2 burn books. E então eu vou trazer um pouquinho dos 2. O primeiro, eu acho que é os preconceitos dentro da produção de conhecimento mesmo. Então, como a Pabili falou no início, mulheres não produzem conhecimento, elas produzem invisibilizado. Mulheres nordestinas é tipo, como assim? Você não é de São Paulo e você está produzindo conteúdo e você tem, sabe, conhecimento. Então, eu acho que esses preconceitos, até dentro da própria produção de conhecimento, e que dificultam tanto que a gente tenha nossas vozes ouvidas, nossos saberes reconhecidos, eu acho que é uma forma de silenciamento absurda. E o outro que eu pensei aqui é os ensinamentos sobre o que é ser mulher. Então, você... inclusive, gente, vários Instagrams, né, de homens ensinando mulheres a serem mulheres. Seja calma, seja magra, faça luzes, seja loira, faça uma plástica. E o quanto todas essas mini caixinhas são uma forma de silenciar a gente. Porque às vezes a gente até já se aceita mais, mas às vezes a gente vai num grupo que a gente sabe que aquele grupo tem ideias mais conservadoras e a gente começa a se questionar. Nossa, eu vou lá, mas eles vão questionar que eu não namoro. Mas eles vão questionar que eu engordei. Eles vão questionar isso. E o tanto que esses questionamentos que são silenciados, que são, na verdade, meio... Nossa, mas você deu uma engordadinha? O quanto eles nos silenciam porque eles limitam as nossas vivências. Então, eu acho que todas essas pequenas conversinhas que no final estão dizendo pra gente o que a gente deveria fazer são uma forma de silenciar nossas experiências como um todo. Então, esses são meus 2 burn books. Eu achei muito importante que todo mundo falou. Acho que a gente... Gente, se isso fosse queimado, a gente viveria uma sociedade tão melhor, né? Se a gente falar... Por qual motivo não fazer isso? Porque é uma construção e a gente tem que ter paciência, mas dá vontade de já queimar tudo e falar, chega. Já que a gente já tá nesse momento de desabafo, nesse momento já de tirar esse peso aqui da gente, queria perguntar pra ti, Pabili, tem algo que você gostaria de trazer nesse próximo quadro, nosso último quadro, Momento Textão? Momento Textão. É o momento de você falar, sim, dar esse recado para as outras mulheres de voz, de mulher de voz para outra mulher de voz. Olha, eu acho que ser uma mulher de voz não é fácil, né? Porque a gente sabe o tanto de peso que a gente carrega, por tudo que a gente já falou aqui. Mas, sem romantizar, eu acredito que a gente pode construir. Muitas vezes parece que a gente está dispersa, mas a gente está indo no mesmo caminho. E aí, eu não acredito nessa mulher de voz sozinha. Eu acredito que a gente está sempre juntas. Porque eu, quando tô cabisbaixa, assim, porra, hoje foi um péssimo... Ai, gente, foi um palavrão, desculpa lá. Pode falar. Então, eu acredito sempre que essa voz, ela vem coletiva. Eu sempre acredito que a nossa liberdade, o nosso empoderamento, ele sempre é coletivo. Então, para ser uma mulher de voz, tem muitas outras mulheres de voz junto comigo. Eu tenho muitas outras mulheres de voz que vão sair do mesmo local que eu saí, que vão chegar em locais que eu não vou chegar, e a gente tem que começar a se colocar, né, a começar a ampliar. Então, eu acho extremamente importante que a gente esteja ocupando as redes, que a gente esteja ocupando a rua, que a gente esteja ocupando locais políticos, que a gente esteja ocupando o local que for. De qualquer forma, né, que a gente seja a pessoa chata que fala, ela vem de novo a problemática, que quer problematizar tudo, mas que a gente seja a pessoa que faz alguém refletir pelo menos um pouquinho. Porque eu acho que é isso, no final das contas, que vai valer a pena, para a gente começar a se mobilizar, para a gente começar a se unir, para aumentar cada vez mais a voz do que a gente tem para falar no mundo. E é isso, eu acho que mulher tem que estar com a boca aberta mesmo, para comer, para falar, para gritar, para cuspir, para não engolir nada que não seja gostoso, e para não colocar nada para dentro que não seja, no mínimo, edificante. Então, esse é o meu textão. Eu amei. E eu amei também, sabe por quê, Pabili? Porque você já deixou no ar até o nosso próximo episódio, que você nem sabia que vai ser sobre isso. Mas vai ser a União Feminina Revolucionária. E vai ser com a Poli. Não sei se você conhece. Então a gente vai ter
a Polly, né? E o episódio anterior também, caso você queira conferir, a gente tem um episódio anterior com a Manuela Xavier sobre... Então, assim, Pabili trouxe exatamente o que é essa temporada. O primeiro episódio foi sobre mulher com saúde mental em dia, ato político, que foi com a Manu Xavier. Tem esse agora que a gente está falando exatamente sobre essas vozes silenciadas. E a próxima é o quê? A União Feminina é revolucionária. Então, assim, tudo conectado. Pabili está conectadíssima aqui também com a gente, porque é isso. Quando a gente está na roda com outras mulheres, acho que a gente se conecta, né? A gente vê até nosso ciclo menstrual como isso acontece. E isso também acontece com as nossas vozes. Quando a gente se conecta aqui, eu acho que a gente tem muito mais força e mais potência. Então, escutar, acolher tantas mulheres que trouxeram suas histórias, se escutar, Pabili, escutar as meninas que a gente sempre está se escutando, sempre trocando aqui, é muito bom. Eu acho que dá mais gás da gente continuar, assim. Eu saio daqui fortalecida para continuar nesse objetivo, porque foi o que você falou. Sim, mais uma vez, então, quer me chamar de mimizenta? Vou ser a mimizenta, então. Quer me chamar de ser a chata? Eu vou ser a chata, então. Porque a gente vai continuar aqui lutando. Muito obrigada mesmo, eu amei. Meninas, querem agradecer, querem falar algo mais? Sim, Pabili, foi muito legal todo o processo também. Sua assessora, super gente boa, conversei com ela. Então, toda essa caminhada até a gente chegar aqui, o seu perfil também lindo. Que honra estar aqui com você, com essa mulher incrível e com outras tantas que a gente dividiu, né, nossas ouvintes de voz. Então, esteja sempre aberta. As mulheres de voz estão aqui para te acolher sempre que você precisar. Conte com a gente na sua jornada. E muito obrigada mesmo. Continue lutando, que essa luta é coletiva. Mas muito obrigada por estar aqui com a gente. Gente, eu queria agradecer muito esse episódio. Toda a fala da Pabili me lembrou muito uma frase que eu li hoje, que é: tudo é político quando você é mulher. E tudo é político quando somos mulheres. Eu acho que o que fica desse episódio é a gente, né, como um pouquinho do perfil da Pabili, desconstruir. Desconstruir que nós temos que ter um padrão de beleza. Desconstruir que nossos gostos são fúteis. Desconstruir que sermos quem somos está errado. Porque essa é a nossa maior forma de silenciamento. Então, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo de poder ouvir tantas mulheres e aprender com tantas mulheres. Seguimos juntas. E, Pabili, pra gente, né, continuar essa conversa, para essas mulheres que estão escutando aqui, continuarem te acompanhando, conhecendo o teu trabalho, conta aí as tuas redes sociais, onde as mulheres podem te encontrar e podem continuar esse papo. Então, gente, na rede social, em qualquer uma delas, eu sou nutri.des.construída. É Nutri Desconstruída, mas com esse monte de ponto para simbolizar que é algo que está em construção. No momento que eu fiz, eu estava no auge do calor do momento, mas depois eu percebi como ficou difícil para vocês me encontrarem. Mas tudo bem, é só colocar aí Nutri Desconstruída que vocês vão ver que só vai aparecer eu. E aí eu já quero deixar aqui o convite, né? É um espaço extremamente, eu chamo até de desconstrusfera, porque é um espaço extremamente protegido, acolhedor, é um espaço que a gente não permite uma série de coisas, uma série de violências, então é uma bolha bem massa lá, para quem quiser entrar vai ser muito bem-vindo. Então, eu já quero deixar um agradecimento aqui ao convite, estou muito feliz, eu espero que essa voz ela ecoe ainda mais, seja no fone de ouvido aí que vocês estão colocando, e vocês capilarizem essas mensagens e coloquem a voz no mundo também, que eu acho que é o mais importante desse EP e de todos os outros, né, e dos que vão vir aí. Então, eu só quero deixar um agradecimento, um beijo em cada uma, e vamos que vamos, que a gente não destrói, né, o patriarcado com fome. Eu amei o Pabiverso, né, que você falou que é o desconstru... Como que você falou? Desconstrusfera. Desconstrusfera. Eu vou falar que é o Pabiverso. Eu achei genial. E a gente precisa, né, por favor, que não seja só uma esfera, que a gente torne isso realidade para todas nós, que a gente não precisa viver. Mas por enquanto a gente vai o quê? Se protegendo nas nossas bolhas, se cuidando, que é o que importa, pra gente continuar essa revolução. E vocês também podem encontrar a gente, cada um tem seu Instagram aqui, mas o meu é psi.bianca, aí vocês podem me encontrar lá. E meninas, vocês? Oi, gente, aqui é Elisa. Vocês podem me encontrar no @psi.elissayuri. Sempre estou lá compartilhando histórias, a gente vai acolhendo a história umas das outras. É muito legal ter vocês lá. Então, já siga lá, comente, manda um DM, adoro falar com vocês. Então, vamos nessa juntas, construindo nossa história com amor. E, gente, aqui é a Carol. O meu Instagram é psi.carolmenezes. Estamos lá compartilhando jornadas de afeto entre mulheres. E como a Bia falou, também sendo meio mimizentas, chatas, problematizando, porque faz parte, né, do dia a dia. De novo, gostaria que não fizesse, mas infelizmente como faz, é isso.
Mas esperamos vocês ainda nessa nossa temporada. Fiquem atentas às nossas redes sociais, porque vem coisa boa por aí. E essa temporada está sendo muito gostosa de estar aqui com vocês, de estar falando sobre isso, sobre um assunto que é tão importante, que a gente possa continuar dando voz a todas nós, a todas as histórias que a gente vive, que a gente já viveu, e que a gente possa honrar com tudo isso que a gente está fazendo, que todas nós mulheres e todas as mulheres que já passaram, viveram. Essas trocas foram feitas com muito carinho e respeito por mulheres de voz. Se você gostou desse podcast, siga para acompanhar as novas temporadas que virão por aí.